Bom dia pessoal, meu nome é Neilson Neri e o que vamos mostrar agora é um vídeo análise do trabalho sobre cônicas para a disciplina Geometria Analítica 2. Os componentes: Bárbara, Daniela, Edir, Marineide e Neilson. Tendo como professor formador o professor Reinaldo de Oliveira Lima, do curso de licenciatura em matemática do Polo de Amargosa, grupo 2. Pessoal, antes de falarmos sobre cônicas, devemos saber o que é excentricidade. Segundo a Wikipedia, excentricidade é um parâmetro associado a qualquer cônica que mede o seu desvio em relação à circunferência. A excentricidade de uma circunferência é zero. A excentricidade de uma elipse é superior a zero e inferior a 1. Parábola é 1 e a hipérbole é superior a 1. Resumindo, pessoal, observamos a figura. A circunferência é na realidade uma elipse perfeita cuja excentricidade é nula. Excentricidade é igual a E, que é igual a C sobre A. Em geometria, cônicas são as curvas geradas ou encontradas na interseção de um plano que atravessa um cônico. Na superfície afunilada existem cortes que podem ser obtidos por esse processo, que resulta na formação das cônicas. Vamos agora observar esta figura. Hipérbole, parábola, elipse e a circunferência. Possuem todas elas um aspecto singular. Podem ser obtidas através da interseção de um plano convenientemente escolhido com uma superfície cônica, conforme mostrado nesta figura. Pessoal, vamos iniciar falando da circunferência, que é o conjunto de todos os pontos de um plano equidistantes de um ponto fixo, desse mesmo plano que vamos denominar de centro da circunferência. Quando um plano cortante é perpendicular ao eixo da referência do cônico, nota-se que se forma uma circunferência que é paralela em I mais reduzida à base regular do cônico. Assim sendo, uma circunferência é a raiz de uma elipse, do mesmo modo que uma superfície cilíndrica é um caso especial de uma figura cônica. Observe nessa figura. Assim sendo, C, A, B, no centro IP, X e Y, um ponto qualquer da circunferência, a distância de C a P, DCP, é o raio dessa circunferência. Então temos esta figura. Portanto, x menos a elevado a 2 mais y menos b elevado a 2 é igual a r sobre 2. É a equação padrão da circunferência e permite determinar os elementos essenciais para a construção da circunferência, as coordenadas do centro e o raio. Pessoal, vamos falar agora da elipse. É a cônica definida na interseção de um plano que atravessa a superfície de um cônico. A elipse tem dois focos, que no caso do círculo são sobrepostos. O segmento de reta que passa pelos dois focos chama-se eixo maior e o segmento de reta que passa pelo ponto médio do eixo maior e a perpendicular
aí ele chama-se de eixo menor. Fixando o comprimento do eixo maior e diminuindo o comprimento do eixo menor, obtém-se elipses cada vez mais próximas de um segmento de recta. A elipse, pessoal, também é interseção de uma superfície cilíndrica com um plano que corta numa curva fechada. As medidas da elipse são dadas pela metade do eixo maior e menor, sendo chamadas respectivamente de semi-eixo maior, o A, e semi-eixo menor, o B. Agora passemos para a parábola, que é a cônica definida na interseção de um plano que penetra a superfície de um cone. De maneira geral, uma parábola é uma curva no plano cartesiano definida por uma equação irredutível da forma ax elevado a 2 mais bxy mais cy elevado a 2 mais dx mais ey mais f, que é igual a 0. Tal que b elevado a 2 é igual a 4ac, em que todos os coeficientes são reais, em que a i ou c e não nulo, e na qual mais uma solução, definida um par de pontos x e y na parábola, existe. O fato da equação ser irredutível significa que ela não pode ser fatorada como um produto de dois fatores lineares. Agora vamos para as aplicações práticas do dia a dia. São utilizados diversos equipamentos de sistema vital de importância para a nossa sociedade, né? Dentre eles podemos ver a antena parabólica e os radares. Pessoal, as antenas parabólicas que captam ondas eletromagnéticas que são enviadas por satélites em órbitas ao redor da Terra, e isso somente é possível devido à propriedade da parábola de refletir o conjunto de raios recebidos em um único ponto, o foco da parábola. Vamos a outro exemplo: os faróis dos veículos. Os refletores parabólicos de faróis, pessoal, e lanternas permitem que a luz da lâmpada localizada no foco se propague em raios paralelos ao eixo da parábola, formando o facho. Pessoal, falemos agora da hipérbola. É a cônica definida da interseção de um plano que penetra em um cone em um paralelo ao seu eixo. Algebricamente, uma hipérbole é uma curva no plano cartesiano, definida por uma equação da forma ax elevado a 2 mais bxy mais cy elevado a 2 mais dx mais ey mais f, que é igual a 0. Tal que b elevado a 2 é maior que 4ac, onde todos os coeficientes são reais e onde mais de uma solução definida um par de pontos x e y. Bom, pessoal, essa é a nossa contribuição para nos aprofundarmos mais um pouco sobre cônicas. Um abraço a todos e até a próxima.